Em Quatro Marcos você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Caminhoneiros se envolvem em acidente na 163. O caminhão e essa carreta foram parar em uma ribanceira de aproximadamente ali entre 3 e 4 metros de altura, se comparado à altura da pista. Com esse impacto, no caminhão não havia ninguém, mas toda a carga ali de calcário que vinha nessa carreta acabou pressionando a cabine onde estavam essas vítimas e elas acabaram morrendo soterradas. Padrasto agride enteado por discussões políticas. O enteado tinha postado um meme, nas redes sociais do candidato que o padrasto apoiava, e isso acabou motivando aí uma agressão. É importante ressaltar que aqui a gente vive num sistema de pluralismo político, que é um dos fundamentos da nossa república. Então, principalmente com essa época de eleição se aproximando, essa divergência de ideias, de posicionamentos tem que ser respeitada. Suspeito de estupro é preso pela polícia. Bravo do distrito de São Luís Gonzaga, nas margens da BR-242, e ali ele iniciou os abusos. Machucou muito a vítima, ela chegou aqui na delegacia com muita hematoma no rosto, muita dor no corpo inteiro, toda arranhada. Ela conseguiu procurar, lutou, ela conseguiu procurar a delegacia só no dia 20 de setembro, em virtude de ter ficado hospitalizada. O que os jovens pensam para o seu futuro? Fazendo atividades relacionadas a certas áreas, tem um ensino técnico, você trazendo profissionais para cá, onde esses profissionais eles relatam os prós e contras, a profissão. O Eduardo já escolheu uma opção que atrai poucos jovens atualmente. Quer cursar História e ser professor. Isso é algo que vai me dar mais prazer do que dinheiro. E dinheiro não é tão importante assim, eu penso. É o que você vai conferir agora. Boa tarde! Iniciamos aqui a nossa edição de hoje do jornal Folha do Vale. Uma ótima quinta-feira, seja muito bem-vindo à nossa programação. 29 de setembro de 2022, hoje é um dia fresco, gostoso, bastante chuva. Estávamos precisando, dessa água aí caindo. Tava muita poeira, muito calorzão, tempo seco. Deu uma melhorada muito boa, melhorou muito bem. Levando o intuito de deixar você bem informado de tudo e todas as coisas que acontecem em nossa região da melhor forma possível. Desde já agradeço a tua presença, a tua audiência conosco, você que acompanha diariamente a TV Folha do Vale de segunda a sexta-feira. Aquele abraço para você, obrigado pela sua audiência, por estar sempre com a gente. O caso aconteceu em Sorriso. Homem suspeito de violentar, agredir e coagir uma mulher é preso pela Polícia Civil. O indivíduo teve a capacidade de agredir, estuprar e violentar a mulher sem nenhuma defesa. E nisso a Polícia Civil agiu rapidamente e colocou este indivíduo atrás das grades. Aqui em Sorriso, o homem vai ter que aprender a respeitar a mulher. Se não for por bem, vai por mal. Se não for por bem, vai por mal. Este é o recado que essa nova delegada que chegou aqui em Sorriso tem para você, homem que gosta de estuprar mulher.
A doutora Jéssica Cristina, responsável pelo departamento que cuida especificamente das agressões voltadas às mulheres, através aí de investigação, conseguiu colocar atrás das grades um suspeito de ter aí estuprado, coagido e até mesmo agredido uma senhora aqui na cidade de Sorriso. Tudo isso teria começado na cidade vizinha, vieram para cá em uma fazenda, tudo aconteceu. Detalhe, a mulher está sem audição em um dos seus ouvidos por causa da agressão sofrida por este cidadão. Esse crime aconteceu, na verdade, no dia 19 de setembro, tá? Foi de um domingo para segunda-feira. A vítima estava num bar em Nova Ubiratã, acompanhada de alguns amigos, e esses sujeitos ofereceram carona para ela e eles foram deslocados pelo motorista até uma fazenda e ele continuou a corrida com ela, falando que ofereceria uma carona para ela até a cidade de Sorriso, onde ela também residia. No trajeto houve um desvio de rota e em vez de vir para Sorriso, ele foi com o carro em direção à saída que levava para o distrito de São Luís Gonzaga, né, nas margens da BR-242, e ali ele iniciou os abusos, machucou muito a vítima. Ela chegou aqui na delegacia com muito hematoma no rosto, muita dor no corpo inteiro, toda arranhada. Ela conseguiu procurar, lutou. Ela conseguiu procurar a delegacia só no dia 20 de setembro, em virtude de ter ficado, né, hospitalizada. E o que ela narra foi uma verdadeira cena de terror que ela viveu, pelas agressões físicas que ela sofreu, pelas diversas agressões sexuais também que foram perpetradas. E quando ela conseguiu fugir do abusador, estava chovendo, era uma região de milharal, ela correu em direção à plantação de milho, chorando, desesperada, seminua, se escondia por debaixo da palha na plantação, com medo dele estar seguindo ela, e com o celular na mão a todo momento procurando sinal para procurar ajuda. Nós a acompanhamos também em exame de corpo de delito e há sinais de que ela sofreu lesão corporal grave, que ela pode ter prejudicado a audição dela, porque perfurou o tímpano dela, de tão agressivo e de tão violenta que foi essa agressão contra essa mulher. Nós fizemos questão de perguntar à doutora Jéssica o que o suspeito disse a ela quando foi ouvido aqui nesta delegacia. Foi através de provas, nós conseguimos chegar a esse suspeito, foi um agressor, por meio de provas testemunhais, por meio de gravações de vídeo. Esse agressor ameaçou ela por telefone também, conseguiu o número dela e falou assim: não vai pra polícia, não oferece queixa, se eu for preso você vai ver, eu vou terminar de te matar. Então teve toda uma empreitada de intimidação também contra essa vítima. Ele foi preso numa fazenda no domingo, dia 25, na fazenda em que ele trabalhava. Nós obtivemos informação de que ele estaria com intenção de sair da cidade para se evadir da persecução penal, e numa atuação admirável, num esforço muito bacana ali da Polícia Civil de Nova Ubiratã, nós conseguimos localizar esse suspeito numa fazenda aqui em Sorriso. Mais um desses casos em que um agressor acha que o corpo de uma mulher vulnerável, o corpo de uma mulher que está numa situação de liberdade, bebendo num bar, está disponível para ser usado da maneira que bem entender. Infelizmente, é grande o número de homens que têm se oportunizado da fragilidade das mulheres para cometerem crimes como esse. Mas os dias deles estão contados, como a delegada falou no início desta matéria. Estupradores, é melhor vocês encontrarem outra cidade para praticar esses crimes, porque aqui o bicho vai pegar. Bem, pessoal, é esse tipo de notícia que contenta-se em passar, né? Um bandido, um farrapalho desse tipo de gênero preso. Ainda a mulher ainda está perdendo a sua audição por causa de um vagabundo desse. Mas a polícia aí vai tomar as suas cabíveis e tomara que fique preso e não saia e apodreça na cadeia. Mais uma vez a BR-163 aí trazendo acidentes gravíssimos. Na verdade, esse foi fatal. Uma história triste, um trágico acidente. O caminhoneiro aí
acabou perdendo o controle, saindo da rodovia, caindo em uma ribanceira, e o calcário, que era a carga que ele conduzia, acabou caindo sobre a gabina e levando a vida de uma família inteira. As imagens que você acompanha agora é de mais um acidente com 3 vítimas fatais da BR-163 nessa região norte aqui. A gente está falando de uma semana com muitas vidas se perdendo nessa BR, uma semana que começou lá sexta-feira, lá na região de Sinop, com 5 vidas sendo perdidas, e desde então, dia após dia, acidente sendo registrado com várias vidas se perdendo. A gente já está falando aí de uma somatória de mais de 10 vidas que se perderam ao longo dessa semana, desde a última sexta-feira. Este acidente dessa vez aconteceu na BR-163, ali na região de Diamantino, a cerca de 60 quilômetros aqui do município de Nova Mutum. Segundo as informações, este acidente que envolveu um caminhão e uma carreta, inclusive essas vítimas, 3 vítimas, estavam nessa carreta. A pista ali, a BR-163, ela passava por um reparo, ou seja, ela passava por obras, estava sinalizada, tinha pessoas sinalizando. Isso são confirmações da própria Polícia Rodoviária Federal, quando essa carreta acabou não percebendo todo esse trabalho, essa obra, e acabou colidindo no caminhão que fazia o reparo na pista. Com o impacto, o caminhão e essa carreta foram parar em uma ribanceira de aproximadamente ali entre 3 e 4 metros de altura, se comparado à altura da pista. Com esse impacto, no caminhão não havia ninguém, mas toda a carga ali de calcário que vinha nessa carreta acabou pressionando a cabine onde estavam essas vítimas, e elas acabaram morrendo soterradas. A equipe de resgate da Rota do Oeste e também a equipe aqui do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum estiveram atuando nesse resgate. A gente está falando de um trabalho bem complexo, dado a geografia ali do local. Foram mais de 12 horas de trabalhos para conseguir recuperar o corpo dessas vítimas. Nós até conversamos com o soldado aqui da Corporação de Nova Mutum, que deu mais detalhes de como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros, da extensão desse trabalho para conseguir recuperar o corpo dessas vítimas. Pra você ter ideia, o acidente aconteceu na manhã de ontem e todo o trabalho só foi concluído cerca de 3 horas da manhã de hoje. Então foi um trabalho muito extenso, e você vê agora, vê como foi realizado esse trabalho pelas palavras do próprio Corpo de Bombeiros aqui de Nova Mutum. A Rota Oeste acionou o apoio nosso lá fazer um descarceramento, recuperação de possível vítima, lá na quilômetro 539, na 163. Aí não chegou muita informação a nós, até chegar ao local. Falou que é um veículo pesado, caiu na ribanceira e estava preso lá. Aí, para nossa intuição aqui, avaliando o cenário, seria só um descarceramento rápido. Aí, chegando no local, foi observado lá que era um veículo pesado especial, era uma bitrem carregada de calcário. Pela forma que ela caiu, o calcário veio a soterrar a cabine. E onde caiu o espaçamento lá, onde a cabine bateu no barranco, achatou completamente a cabine. Aí, como ninguém tinha visto o motorista, alguma coisa, algum indício, não sabia quantas vítimas seriam. Aí, no primeiro momento, à tarde, lá, o pessoal do Rota Oeste estava com o guincho tentando arrastar a carreta para tentar confirmar as vítimas e óbito, porque, como é um cenário complexo, aí tem que ter a avaliação e a perícia da Politec. Aí, no primeiro momento, tentar arrastar com o guincho, não conseguiu, pela força que fazia, e 2 direções de vetores lá, dificilmente arrastaria. Aí eles acionaram outro guincho, aí fizeram um trabalho de 2 guinchos lá tentando arrastar, só para tentar ter acesso à cabine para ver as vítimas ou a vítima, não tinha confirmação ainda. Também sem muita dificuldade consegui tirar uma parte da carreta só, como era bitrem, tirar o graneleiro traseiro.
Aí, mais no final da tarde, tivemos a ideia de fazer uma demolição hidráulica, que é o quê? É lavar toda a parte que estava o calcário. Tinha aproximadamente uns 3 metros de calcário. Estava uns 2 metros acima da cabine, de calcário acima da cabine, totalmente uns 3 metros lá. Aí isso já foi no período final da tarde, já conseguimos pipa com a Rota Mesh, conseguimos fazer a demolição hidráulica e teve muito resultado. Rapidamente conseguimos identificar 2 vítimas, que era uma moça e uma criança, que estavam abraçados, e recuperamos. Aí tivemos que fazer uma troca de guarnição, mas no final da noite, lá pelas 11 horas da meia-noite, outra guarnição assumiu, continuou esse trabalho até amanhecer e conseguiu retirar o condutor, o rapaz, no período da manhã agora, 3h30, 4 horas da manhã. Também com a demolição hidráulica e puxando parte da cabine lá com o guincho. Aí assim, como era um acidente e tinham vítimas em óbito, aí tinha que fazer a perícia, a Politec tinha que estar no local lá. Eles faziam presente no local no período da tarde e ficaram até o final, assim como a Polícia Civil de Diamantino também. Aí foi feito toda a parte nossa lá de recuperação do corpo e passamos as partes administrativas para os competentes. Então, o PRF, a Civil e a Politec. Após o acidente, começa-se então as buscas, né, para tentar identificar essas vítimas, porque lá no local, tudo que tinha lá de identidade acabou ficando soterrada no calcário. Mas algumas informações foram chegando até de conhecidos, de pessoas próximas, que se trata de uma família moradora ali do município de Nova Canaã. Então a gente está falando da esposa, do marido e da filha. A filha foi identificada como Maite Rodrigues. O marido, Hudson Rodrigues. Já a identidade da mulher nós não conseguimos obter. Mas a gente está falando de uma família, então, que estava na cabine deste caminhão que acabou sendo esmagado aí nesse grave acidente da BR-163, de uma semana violenta, onde mais de 10 vidas se perderam em menos de uma semana. A gente está falando uma semana, mas nem se completou em uma semana e mais de 10 vidas se perderam nessa rodovia. É mais uma triste notícia, mais vidas que entram nas estatísticas de morte da BR-163. Pois é, gente, que desespero deve ter sido para esta mãe. Como o corpo de bombeiro passou na reportagem, a gente pode ver que a mãe foi encontrada com a filha abraçada. Então, que desespero essa mãe não passou, né? É difícil essa BR-163 aí, levando vidas todos os dias. A BR da morte, né? A famosa BR da morte. Volto a dizer, dirija seguro, consciente, não destrua sua vida, não perca a sua vida por coisas banais, coisas sem motivo. Descanse se for dirigir, não beba se for dirigir, dirija consciente para que a sua vida, a alegria dos seus próximos sempre esteja aí presente, né? Nesta época de eleição, é comum as pessoas aí discutirem sobre em quem votar para presidência, né? Não vou dizer aqui políticos, mas para quem votar é o seu direito de opinião. Porém, esse direito de opinião gerou um caso de agressão. O padrasto agrediu o enteado com socos e mais, por conta que o enteado era de uma alienação política e ele era de outra alienação política. E nisso os dois se desentenderam e ocasionou nesta reportagem. Alguns dias atrás nós tivemos uma briga familiar em que um padrasto acabou agredindo o enteado em decorrência de divergência político-partidária. O enteado tinha postado um meme
né, nas redes sociais do candidato que o padrasto apoiava, e isso acabou motivando aí uma agressão. É importante ressaltar que aqui a gente vive num sistema de pluralismo político, né, que é um dos fundamentos da nossa república. Então, principalmente com essa época de eleição se aproximando, essa divergência de ideias, de posicionamentos tem que ser respeitada. E nós estamos vendo muito esse tipo de discussão dentro do âmbito da família. A gente não pode deixar que isso destrua, né, relações familiares. Então, nesse caso, aconteceu o que a gente chama de um delito de vias de fato. Não houve lesão corporal porque não deixou marca no corpo da vítima. E nós aqui na Polícia Civil nós apresentamos por uma medida cautelar de afastamento para que esse padrasto não se aproxime do enteado aí por um período determinado, enquanto transcorrem as investigações, para resguardar a integridade física e ideológica dele também. Parece-me que a agressão não foi só em cima do enteado, parece-me que a namorada do enteado que estava junto com ele na casa também sofreu agressões e até mesmo ameaças, doutora. Então, como ela foi tentar apartar a briga, ela acabou sofrendo um empurrão, né? Então houve ali, na circunstância, um delito de vias de fato contra ela também. E houve ameaça, doutora? O padrasto chegou a dizer que se não retirasse, enfim, essas coisas que ele teria postado, algo pior poderia acontecer com o próprio enteado? Tem isso no boletim, doutora? Não tem nada nesse sentido no boletim. Foi uma coisa pontual mesmo, apesar de já ser algo que o enteado já estava se queixando dessa implicância, mas de chegar nessas vias de fato mesmo foi a primeira vez. O padrasto seria Bolsonaro e o enteado seria, Lula. Vamos dizer, Lula, é isso? Isso que trouxe todo essa... É importante destacar que o motivo aí foi intolerância, né? Não importa qual que é o candidato que um apoia, poderia ser uma situação inversa. O que está na raiz desse tipo de situação é a intolerância, é a falta de saber conviver com a pluralidade de ideias, que é fundamental, não importa qual seja o posicionamento político da pessoa. Que palhaçada! Esse é um direito de opinião das pessoas. Qualquer um tem o direito de querer, de votar. É a sua livre, aberta opinião, opção própria. Então não precisa disso. Não precisa de briga política, gente. Não precisa de nada disso. Seja mais cabeça. É o nosso futuro aí. Cada um pensa o seu futuro da forma que você quer. Então não precisa desse tipo de situação para a gente estar noticiando aqui, né? É perca de tempo uma coisa dessa. Fizemos uma matéria para saber aí o que os jovens pensam para o seu futuro, se estão preparados para o mercado de trabalho, e descobrimos que muitos deles estão indecisos. Ali na frente tem vestibular e esta turma pensa cada vez mais na escolha da profissão. Falo com meus pais, o que você vai querer ser? Vou querer ser engenheiro. Por quê? Porque eu gosto, eu tenho mais facilidade com isso. É aquela preocupação. O que é preciso para ter um bom futuro? Eu quero ter o retorno, eu quero estudar e saber que eu vou ter um emprego. Algumas profissões devem estar em alta nos próximos anos. Nas áreas ligadas à tecnologia, ciências contábeis, direito, engenharia de produção e marketing. A lista é desta consultoria de recursos humanos. Quando você tem um mercado muito promissor, é natural que você seja mais bem remunerado dentro daqueles mercados. Esta empresa, que desenvolve sistemas e presta serviços de tecnologia, setor que está no topo da lista, confirma. Existe uma grande procura por profissionais e falta de mão de obra em muitas regiões. Vem para a empresa sem necessariamente ter experiência, mas nem sempre com toda a qualificação que nós buscamos, que o nosso cliente exige. Saber quais são as profissões com mais oportunidades é muito importante, mas, claro, não deve ser o único critério para decidir o que fazer no futuro. É o que alertam especialistas em orientação vocacional e em recursos humanos. Pensar só no status ou no dinheiro pode levar a um caminho errado e sem sucesso, mesmo nas áreas mais promissoras. Dinheiro é um ponto muito importante na vida. Ninguém vive de ar, né? Mas é muito importante você fazer algo que você tenha real paixão e um legítimo carinho. As outras pessoas, quando veem você fazendo aquilo, enxergam, e tipicamente o seu retorno quanto a isso é muito positivo. É uma preocupação nessa escola, ajudar os alunos a descobrir com que trabalhos podem ter mais afinidade. Fazendo atividades relacionadas a certas áreas, tem um ensino técnico,
você trazendo profissionais para cá, onde esses profissionais eles relatam os prós e contras, né, a profissão. O Eduardo já escolheu uma opção que atrai poucos jovens atualmente. Quer cursar História e ser professor. Tem que ser algo que vai me dar mais prazer do que dinheiro. E dinheiro não é tão importante assim, eu penso. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa edição do nosso jornal Folha do Vale. A TV Folha do Vale agradece a tua presença conosco. Aquele abraço, aquele beijo no teu coração. Fique com Deus, tenha uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira.